Olá, meu nome é Renata Bastos. Eu vou começar semanalmente aqui com vocês a falar do bem astral, para trazer um pouco do astral via astrologia, via tarô, um pouquinho de numerologia também, aqui na Rádio Carmen Romani, para esse povo cigano que sempre nos acompanhou e nos acompanha, essa espiritualidade que tem uma sabedoria imensa, toda a minha reverência a eles. Então a ideia aqui é falar de calendários, né? A gente está iniciando 2017 e talvez o calendário que seja oficial para o planeta Terra inteiro seja esse calendário nosso, né? De 2017, aonde sempre vai ter o 1º de janeiro para todo mundo, o 31 de dezembro para todo mundo, mas a gente sabe que sempre tem calendários sobrepostos, né? A gente pode ter uma religião diferente, um calendário lunar, tem muitos calendários lunares no Oriente, mas enfim, temos esse calendário nosso de 12 meses que acabou de começar, e só que a gente, estudante de astrologia, de numerologia, de oráculos, a gente sempre vai ter outras referências que vão nos orientar. Então, a ideia é falar um pouquinho também desse momento astral, via numerologia e via oráculos, né? Então, eu fui lá buscar a origem da palavra calendário, que vem do grego kalem, que significa convocar. Então, houve essa necessidade de convocar por algum motivo, alguma questão social. Essa palavra, ela também vem do latim calendae ou calendarium, que significava primeiro dia do mês, ou livro de contas, por algum motivo social, de alguma civilização, e essa evolução chega no nome calendário, que com o tempo ela adquire esse sentido de marcação de tempo. Né? Então a gente parte desse início de ano de 2017 e vamos agora falar de outras referências que a gente pode sim dar o nome de calendários astrológicos ou tarológicos, mesmo que esses não sejam os nomes que a astrologia própria usa. A astrologia trabalha com efemérides, mas a gente pode falar que há também os nossos calendários astrais, lunares, tarológicos e numerológicos, até porque os calendários têm essa referência cosmológica, mas muito se perdeu dessa referência. Então, na verdade, é a ideia de egrégora, né? A egrégora de duas ou mais pessoas dando essa força mental, física ou enfim, energética para determinado objetivo, formando aquele tema em questão, né? Trazendo aquela força para aquele tema. Então, a gente, nesse momento, pode sempre se basear em outras referências, porque apesar do ano estar começando, a gente tem um ano 1, né? Um ano de somatória 1 no total. Esse ano que, de alguma maneira, deixa a gente mais leve em termos de bagagem, né? A gente sai aquela mochila cheia de coisa, de um ano 9, cheio de aprendizados, intenso, mas um ano mais marcante, mais lento, né? Então, é como se agora a gente tivesse com uma leveza maior para iniciar novas questões, né? Semear. E então esse ele vem nesse 2017, mas numa visão também, a gente pode ler o 10, né, num segundo momento, como um movimento que a própria vida vai apresentar alguns movimentos dela, independente das nossas semeaduras, vão ter questões que a vida vai fazer acontecer, né, de certa maneira, vai estar propício a algumas reviravoltas positivas, talvez, e até podendo também esmiuçar mais o 2017, se a gente pegar a questão da estrela, que é o 17, que é após um 16, que é uma torre, que apesar de ter sido um ano super comentado em termos de dificuldade, foi um ano que ofereceu muitas estruturas importantíssimas, especialmente na área de espiritualidade, e a estrela vem como uma trégua, um momento assim de parada, onde a gente tem um momento para, ou mais leve desse ou de mais parada, para semear, né? Para poder semear, para poder iniciar, e a gente tem que contar muito com a gente, no sentido de vai depender da nossa inspiração, né? Porque até essa visão de que o ciclo agora que se inicia, que é o ciclo de Saturno,
que vem da estrela dos magos, provavelmente de uma equação dos caldeus, que na verdade a gente só sabe isso, que os caldeus eles dividiam os 12 signos, cada signo, vamos dizer, 30 graus em 10 graus, então seriam 36 decanatos. Então seriam ciclos aí de 36 anos. Então esse ciclo solar, que começou em 81, que vai acabar acabou em 2016, agora a gente iniciaria o ciclo de Saturno. Então, considerando a ideia, sim, de pensar a médio e longo prazo. Então, essas inspirações, essas semeaduras, elas vão ter que, a gente tem que segurar a onda, no sentido das nossas criações, da gente acreditar, porque as flores e os frutos, eles não vão vir de cara. Então, a gente vai ter que sustentar as nossas criações, né? Nesse sentido, então esse a gente vai precisar sim dessa inspiração e desse pensar a médio e longo prazo, ter disciplina, ver que as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas valorizar cada pequeno movimento de conquista, né? E então tudo isso para dizer que esse ele é de semear, mas ele vai precisar ser sustentado pela gente, né? No baralho cigano também tem a carta do cavaleiro, que é esse mensageiro, esse movimento que vem para a nossa vida maior, né? E então assim, cheio de coisas, esse movimento ímpar, né, do ano 1, do cavaleiro também do 10 ainda é o número par, mas esse movimento da roda. E a estrela é esse momento aí para a gente voltar a atenção para a gente, um pouco de trégua para conseguir ir adiante. E também não sei se é possível, mas se você pega 2017 com 2, dá o 19, que é a carta do Sol, ainda iluminando ainda esses resquícios do Sol do ano passado, iluminando aí o nosso caminho, a gente ainda vendo com clareza algumas questões. E o mês de janeiro, ele vem do deus Jano, né? Que é o deus da transição, no sentido de que ele está sempre nos fins e nos começos, né? Então ele sempre fazendo essa transição. E apesar de ser um início de ano, né? Que janeiro sempre está nesse início, é um ano 1. Então é um janeiro com um grande início 1. Mas como eu disse que a gente vai usar referências de tarô, nesse calendário tarológico, que foi um grupo aí de tarólogos e astrólogos que começaram a fazer uma leitura das luas ligadas às cartas, aos arcanos maiores do tarô, a carta de janeiro é a carta do mundo. Então a carta do mundo é uma carta de finalização, de conclusão, de eu usufruir, de eu ter uma parada também, lembrando um pouco a carta da estrela, no sentido de processar tudo que foi aprendido, né? De alguma maneira é um início, mas é um momento ainda de síntese, né? Até porque sempre vai acontecer o ano novo astrológico lá na frente, o ano novo chinês, que esse ano vai ser 28 de janeiro, mas para dizer que a gente está nessa lua do mundo, essa lua que concluiu muito recentemente aspectos extremamente importantes. E por estar nessa lua do mundo, a gente pressupõe que vem um louco aí, né? Que é uma carta 0, que é uma carta onde vai ter um movimento maior, uma possibilidade de criação maior, ou de se desprender de coisas que não fazem mais sentido. Isso já está acontecendo, mas quando chega nesse louco, esse 0, ele já aconteceu. E nesse sentido também vai coincidir lá para frente, né, com o ano novo astrológico. Então, tem possibilidades grandes. Na verdade, a lua do louco vai ser 10 de fevereiro, que é a lua cheia, que coincide mais no mês do carnaval de fevereiro, mas já sinalizando toda essa possibilidade de nascer coisas novas aí, né? Porque Sol em Áries lá em março é que, na verdade, o Marte, que é o regente de Áries, ele entra dia 28 de janeiro, no dia do Ano Novo Chinês. Então, a gente já tem essa possibilidade de já ter esses impulsos, porque na natureza as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Você sempre tem uma transição. Então, a gente tem essa transição de já estamos iniciando um ano 2017, mas com a conclusão do mundo. Claro que eu estou unindo coisas que sempre acontecem com coisas que são pontuais aí, né? Do arcano do mundo. Mas depois tem um Marte em Ares já sinalizando de algo que vai entrar esse Sol em Ares lá na frente com a carta do mago,
provavelmente lá para frente. E a gente está indo adiante, apesar de ser semanal, a gente está falando adiante porque é esse movimento de fim e de começo que está se apresentando, fazendo um convite aqui para renovação. A gente já começou, mas vamos renovar. Aí tem vários inícios acontecendo, né? Nessa lua nova dessa semana, quinta-feira, quinta ou sexta-feira, dia 27 é sexta-feira. Então, a lua nova, que é o fenômeno da lua nova, é sempre quando o Sol está no mesmo grau da Lua, que vai ser no 8º grau de Aquário. E então, e vai ser por volta das 21h07, sem horário de verão, então seria às 22 horas. E a lua nova em Aquário, Aquário é um signo que, apesar do nome aguadeiro, ele é um signo de ar. É um signo muito criativo, muito onde as ideias polvilham, né? Onde ele tem essa criatividade, inspiração, essa efervescência. Então eu diria que em termos astrais, se tem essa lua, teria que ver cada lua nova em cada mapa, né? Em cada casa que acorda, os planetas que ela vai aspectar. Mas no geral, essa lua nova, ela tá a gente está com Júpiter em Libra, Urano em Áries, né, em oposição, e vai ter esses aspectos dessa Lua com esse Urano e Júpiter, né? Mas temos planetas ainda em Peixes, em Capricórnio, que seriam signos antes e depois de Aquário, que é o Vênus e Netuno em Peixes e o Mercúrio e Plutão em Capricórnio. Então, o signo de Peixes e Capricórnio, eles são mais passivos, em certa medida, se é que dá para dizer assim, mas eles são signos femininos, de água e terra, né, respectivamente, mas nos dando ainda essa memória dos aprendizados, do que falta, tanto das memórias emocionais, do que falta em termos de estrutura, porque essas ideias elas vão vir a partir dessa lua nova e vão crescer muito até o começo aí de fevereiro, março. Mas a gente vai ter que processar todas essas vivências que foram intensas de 2016, né? Mas eu diria que já começa um grande movimento aí com essa lua nova, como toda lua nova, que dura aí uns 40 dias de influência, né? E a gente já tem esse acordar aí desse espírito aí que vai entrar. É como se o ano estivesse entrando aos poucos e cada vez mais nesse espírito aí mais movimentado que vai ter 2017, com mais ideias, mais que a gente conte mais com a gente, né? E, e também Aquário lembra essa questão desse ambiente que a gente o aquariano, ele rege a casa 11 do mapa astral, né? Então, as pessoas que são ou de aquário, ou que têm os planetas, muitos planetas, ou Sol, Lua, Mercúrio, os planetas pessoais na casa 11, elas vão ter essa relação com o tempo, né? Com o futuro, com o que está por vir. São pessoas intuitivas, que geralmente vão ter essa ideia do que vai dar certo, do que não vai dar. E daí também dá muita ansiedade, são pessoas mais ansiosas, né? Porque essa relação do tempo, que é o que a gente está vivendo hoje, com, com, com essa vivência que todos nós temos, a maioria de nós, virtual, né? Que dá uma sensação de encurtar distâncias e ser realmente muito rica em termos de acesso, mas a gente também perde aumenta outras distâncias, né? Então, o convite também a esse excesso desse mundo virtual é a gente voltar para os nossos sentidos. Porque apesar dos sentidos serem muito limitados, não muito, mas serem limitados, a gente não alcança as coisas pelos sentidos, é através deles também que a gente vai perceber. E se eles ficam sem exercício, se eles ficam anestesiados, a gente também não vai acessar. Então, essa ideia de que o infinito, lidar com o infinito ou com a ausência de limite, a gente vai ter que automaticamente acionar também os limites. Então, os nossos sentidos são limitados, mas através deles é que a gente vai conseguir também ter a referência do que seria o não limite, por mais louco que possa parecer isso. Mas a gente tem que sim dar uma desconectada, procurar ter regras de convivência, né? Olhar para o sol sem filtro, entrar no mar, pôr o pé na terra, ou seja, onde que eu tô, né? Porque a gente pode ter a ilusão de perder esse sentido, no sentido de sentir mesmo. E a gente vai precisar
sempre e talvez cada vez mais sentir, né? Saber o que que a gente sente, porque o convite é muito mais para a gente se desconectar de todos esses sentidos, né? Mas o aquário, ele é um. A gente está aprendendo ainda a talvez ser aquariano, a ser virtual, a ser digital e a ter uma relação saudável. Então, eu diria que é o momento para que a gente projete, crie, pense o que a gente quer a médio e longo prazo e coloque também a disciplina aí no meio do caminho, o a, se cobre algumas, que as coisas aconteçam, é, assim, valorize os pequenos resultados e conquistas, mas tenha pequenas cobranças, autocobranças com você mesmo, né? Para que exercite também esse signo de Capricórnio, que é antes de Aquário, que tem muito a ensinar Aquário, mas e que ou seja, para que ele se relacione com um pouco de terra também, né? Esse aquariano põe o pé na terra, né? E eu acredito que também uma simbologia de Aquário é o vaso, que muitas vezes ele pode se esvaziar e se encher, né, de água, né? Então, um convite aí à reflexão dessas águas, né? O que que eu preciso evaporar, o que que eu preciso solidificar na minha vida, o que que eu preciso tentar sublimar, né? Os estados da minha água, que do meu mundo emocional. Então, é, esse ano, como eu disse, está apenas começando, mas a gente está concluindo alguns processos, né? Então, é tanto o que, que eu quero criar, mas juntar com esse dito ciclo de Saturno, que vem da estrela dos magos, né? Para ter esse olhar a médio e longo prazo. A estrela dos magos, que é essa equação dos caldeus, e nesse sentido, para considerar essa visão a médio e longo prazo, para sustentando essa inspiração, tá? Pois isso vai ser necessário. Então, apesar de muita criatividade, apesar de muitos estímulos novos começando, a gente tem que dosar os nossos impulsos e buscar essa utilizar essa sabedoria recente que a gente teve em 2016, né? Que todos nós lidamos com, sem dúvida, com acontecimentos intensos, sem dúvida nenhuma, e muitas pessoas, todos nós lidamos com perdas também, de diversos tipos, algumas sem volta, outras com transformações, mas essa memória emocional e de experiência que ela possa ser revertida, mas trazida e transformada aí no caminho como sabedoria de saber criar com responsabilidade, né? Comigo, com os outros e com quem nos cerca. Eu acho que é um pouco disso, esse espírito de início, né? Eu desejo para vocês um bem astral aí nessa semana e a gente se vê a semana que vem. Um beijo.